Hoje é dia 23 de março. A gente está começando, então, a parte de algoritmos 2 do segundo ano do técnico em informática, tá? A gente está agora com 8 alunos presentes na sala, 10 pessoas no total, porque tem eu e o professor Guilherme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos. 7 alunos na sala agora, tá? Bom, eu coloquei lá no Moodle, no nosso Moodle, os slides com uma apresentação, um resumo, né, do que a gente vai ver hoje. Então, aqui na tela que vocês estão vendo, está a nossa página do Moodle, e eu coloquei aqui, ó, o material didático. Eu já tinha colocado um monte de link sobre programação de vetores e matrizes, né? Daí eu coloquei esse último aqui, ó, vetores, dia 23/3/2020, tá? Então, o conteúdo que a gente vai estar vendo hoje está aqui nesse slide, tá? Hoje a aula vai ser bem rápida, mas o material está lá para vocês poderem consultar, e também tem essa lista de exercícios aqui para vocês praticarem, tá? Como vocês sabem, a gente está num período crítico, né? A gente não pode sair de casa, tem que tentar ficar dentro de casa a maior parte do tempo possível, né? Então, a gente vai estar passando algumas atividades para vocês brincarem aí em casa, ocupar o tempo de vocês, e quando voltar às aulas, essas aulas vão ser dadas novamente. Só que quem participou, quem já desenvolveu as coisas, vai estar um pouquinho na frente, né? Porque já vai saber o conteúdo e daí só vai poder avançar, né? Um pouquinho mais do que a turma, tá? Bom, a gente falou na nossa última aula não, né? Na primeira aula de vetores, sobre o que eram os vetores, né? Alguém consegue me resumir o que é um vetor sem olhar no site, sem olhar na internet? Abre o microfone aí, me fala o que é um vetor. Ou um array unidimensional. Alguém abre o microfone aí e fala. E professor Guilherme? Acho que não tem ninguém aí não, hein? Acho que todo mundo dormiu, professor. Pois é. Podia estar dormindo também, professor. Pois é. Vamos lá, Miguel. Abre o microfone. Conversa com a gente aí. Vamos, gente, não precisa ter vergonha, não. A gente conhece a voz de vocês. Vai lá, Luan. Abre também. Explica para a gente o que é um vetor. Um array unidimensional. Sem microfone, né? Pois é. Então vamos lá, galerinha. Um vetor, né, nada mais é do que um conjunto de dados, né? É um conjunto de dados, vários dados. Pode ser um dado, pode ser 10 dados, pode ser 20 dados. Só que todos eles têm exatamente o mesmo tipo. Então, eu vou ter um conjunto de valores que é do tipo inteiro, um conjunto de valores que é do tipo string, um conjunto de valores que são do tipo double, né? Só que, ao invés de eu ter, por exemplo, 20 variáveis inteiras, eu posso ter uma variável só. Eu posso colocar 20 valores lá dentro de uma única variável, né? Então, é para isso que a gente usa os vetores, ou os arrays unidimensionais, né? Eu crio uma variável só e dentro dessa variável eu consigo colocar vários valores, tá? Bom, aqui na tela a gente tem um exemplo, né?
que é uma variável que eu consigo colocar lá 40 nomes de alunos de uma turma, né? Então, uma única variável eu consigo colocar 40 valores lá dentro. Só que, beleza, depois que eu tenho a minha variável e que eu tenho lá os 40 valores, eu tenho a minha pergunta principal. Como é que eu faço para eu acessar cada um dos valores individualmente? Porque é como se eu tivesse 40 variáveis lá. Só que todas elas são representadas pelo mesmo nome, né? Então, como que eu faço para achar um determinado valor lá dentro daquela variável? Então, eu vou usar o índice do meu vetor. Então, o índice do vetor é como se fosse um endereço lá dentro da minha variável, a posição daquele valor lá dentro da variável, né? A gente viu na nossa primeira aula sobre vetores que o índice do vetor, ele sempre começa no zero, né? O zero é o primeiro elemento, primeiro valor lá dentro da nossa variável. E o último valor lá dentro da nossa variável é o n-1, né? O que é o n? É o número de valores que eu tenho lá dentro do meu vetor. Então, se o meu vetor tem 40 valores, né, ele tem tamanho 40, o endereço do último valor é o 39. Então, ele vai do 0 ao 39. Então, a gente não pode esquecer o que significa o índice de um vetor, né? O índice de um vetor é a posição de um valor que eu estou acessando lá dentro da minha variável, tá? Bom, como que a gente declara os vetores? Nessa sintaxe aqui, ó. Primeiro eu coloco o tipo de dado, depois eu vou colocar o nome do meu vetor, seguido de um parzinho, né? Abre e fecha colchetes, igual a new, e vou colocar o tipo de dado novamente. Aí depois, de novo, colchetes e o tamanho do meu vetor lá dentro. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Eu criei um vetor chamado idades, né? Reparem que nesse primeiro parzinho aqui, ó, de colchetes, não tem nada lá dentro, tá? Então, eu criei uma variável. Uma variável normal seria int idades. Mas como eu estou criando um vetor, eu coloco os colchetes. Igual a new int 10. Da mesma forma, para criar um vetor de string, da mesma forma para criar um vetor de double, da mesma forma para criar um vetor de boolean, né? Então, nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a idades, ele tem um tamanho 10. O que isso significa? Significa que eu vou ter 10 números inteiros dentro da minha variável idades. E quais são os índices? Quais são as posições dos números inteiros lá dentro de idades? Então, eu vou ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, né, que é sempre o tamanho menos 1. Nesse segundo, eu tenho um vetor de string. O nome do meu vetor é nomes. Então, eu tenho 40 nomes lá dentro. Então, eu tenho nomes que vai de 0 a 39. Aqui eu tenho uma lista de 350 preços. Todos os valores são double. Então, vai do 0 ao 349. Nesse último, eu tenho minha variável status, que é um vetor de valores booleanos. E tem 15 valores lá dentro, do 0 ao 14. Né? Bom, isso aqui a gente já tinha visto na aula, só uma revisão. Lá no robô a gente precisava criar um vetor. Dessa mesma forma aqui, ó, a gente precisa criar um vetor. Em vez de double, a gente vai usar float, né, para trabalhar com o Lego. É um vetor de float. Como a gente vai estar usando só Java no computador, ou no celular por algum site, né, ou algum editorzinho de Java no celular, a gente vai usar o double aqui na nossa máquina, tá? Bom, como que eu faço, então, com aquele índice? Aquele índice eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu colocar o nome da minha variável, o nome do meu vetor, eu vou sempre acompanhar do parzinho de colchetes. E o valor eu vou colocar lá dentro. No caso, eu estou acessando aqui, ó, o nome no índice 3. Então, eu tenho lá o índice 0, o 1, o 2 e o 3. Então, toda vez que eu falar que eu estou acessando o nome índice 3, eu estou acessando o quarto valor
do meu vetor. Né? Então, idades 8. Então, lá dentro de idades tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, eu estou acessando o nono valor dentro do meu vetor. E aqui, status 0, eu estou acessando o primeiro valor, né? Porque sempre começa no 0. Tá? Então, toda vez que eu estiver acessando os valores do meu vetor, eu preciso colocar aqui no finalzinho qual é a posição. Se fosse uma variável string normal, seria só nome. Mas como ele é um vetor e tem um conjunto de valores lá dentro, então eu vou acompanhar o nome da variável com o índice dele. Tá? Então é sempre assim que a gente usa para acessar os valores do meu vetor. Beleza? Bom, para atribuir valores é da mesma forma que a gente faria uma variável normal. Só que ao invés de eu falar assim, ó, minha variável nome é igual a Bart Simpson, eu vou falar que minha variável nome na posição 4 vai ser Bart Simpson. Então é exatamente igual a uma variável normal, só tem essa partezinha aqui coladinha no nome da variável. Tá? O jeito de trabalhar é a mesma forma. Então, aqui, em vez de eu fazer, se fosse uma variável inteira, seria idades igual a 23. Mas como idades é um vetor, eu estou falando que idades na posição 8 recebe o número 23. Minha variável status na posição 0 recebe false. Né? Então, é a mesma coisa da atribuição de uma variável normal, eu só preciso colocar isso daqui na frente do nome da variável. Tá bom? Bom, é isso aqui que eu estava explicando. Eu crio uma variável e atribuo ela. Eu criei lá uma variável entidade igual a 15. E para exibir na tela o valor da minha variável, eu só colocava o nome dela aqui no system.out.println, né? Como eu estou trabalhando com vetores, eu vou ter que criar a minha variável. Nesse exemplo, eu tenho uma variável chamada idades, com 20 valores lá dentro, ou seja, do 0 ao 19. E aqui eu estou atribuindo para o índice 3 o número 15. Na hora de escrever na tela, eu não posso colocar só idades. Eu preciso colocar idades e qual é a posição que eu estou escrevendo na tela. Então, esse detalhe aqui é muito importante. Tá? Na entrada de dados, para eu digitar lá no teclado, é a mesma coisa que a gente faria com uma variável normal. Eu tenho a minha variável idades, que vai receber aquilo que o cara vai digitar no computador. Só que idades é um vetor. Olha lá, ele tem colchetes. Então, eu preciso sempre acompanhar qual é o lugar da minha variável, qual é a posição lá dentro, que eu vou guardar aquilo que o usuário está digitando. Tá? Olha aqui um probleminha. Alguém consegue identificar um erro nesse código? Responde lá no chat ou abre o microfone. Tem um errinho aqui. Quem sabe me dizer qual é? Isso mesmo. Isso mesmo, Giovanna. Está faltando aqui, ó, no system.out.println, eu estou escrevendo uma mensagem na tela, que vai ser idade informada, e daí eu concatenei com a variável idades. Mas idades é um vetor. Eu não vou escrever todos eles na tela. Ele vai dar uma mensagem lá, vai escrever na tela um valor que representa essa variável aqui, que é um objeto, né? Então, se eu quero escrever na tela aquilo que o cara digitou, eu preciso colocar idades 0 aqui na frente. Eu preciso indicar que eu estou escrevendo o primeiro valor lá da minha variável, tá bom? Então, aqui nós temos um probleminha no slide, depois eu substituo ele lá no Moodle, tá? Tem alguns probleminhas aqui que a gente vai descobrir no andamento da aula. Bom, nesse slide aqui, ó, o que eu fiz? Aqui eu criei uma variável idades, que é um vetor, contendo 10 elementos. Então, se eu quero que o usuário digite no teclado todos os 10 valores, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está faltando uma linha aqui também, ó. Temos mais um problema nessa apresentação, tá? Então, o que vai acontecer? 5, 6... ele vai criar
o meu vetor idades, contendo 10 posições. Aí, o que aconteceu? Lá na posição 0, né, o usuário vai digitar um valor, ele vai converter para inteiro, e esse valor inteiro vai ser atribuído na posição 0. Da mesma forma aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Aqui deveria ter o 9 também, porque vai de 0 a 9. Tá? Então, dessa forma, eu consigo preencher todo o meu vetor de números inteiros. Tá? Até aqui, tudo bem, pessoal? É um JOption Pane para entrada de dados, uma conversão desse valor digitado para inteiro e uma atribuição de valor. A diferença é que agora eu tenho o índice de uma variável. Até aqui tudo bem? Todo mundo está conseguindo acompanhar bem? Sim? Beleza. Então, seguindo em frente. Obtendo o tamanho de um vetor. Toda vez que a gente criar o nosso vetor, nesse exemplo aqui, ó, meu idades de novo, ele tem um tamanho 10. Depois que eu criei o meu vetor, esse vetor ele não pode mudar de tamanho. Então, sempre quando eu for criar uma variável que é um vetor, eu preciso saber o tamanho dela. Tá? E depois que eu criei, eu não tenho como mudar. E como que eu faço depois, durante a execução do meu algoritmo, como que eu faço para eu saber qual é o valor que eu coloquei aqui dentro, ó, na criação do vetor? Então, como que eu faço para obter esse número 10? Como no exemplo aqui, ó, entidades, colchetes igual a new entidade, new int 10. Eu vou usar o nome da minha variável, que é um vetor, e vou colocar lá, ponto lente. Quando eu coloco esse ponto lente, eu estou pegando o tamanho do meu vetor. O tamanho do meu vetor é esse número que eu coloquei aqui na hora de criar, tá? Beleza? Então, o ponto lente na minha variável do tipo vetor, ela me retorna qual é o tamanho do meu vetor, qual é o número que eu coloquei aqui dentro. Para que a gente vai usar isso daqui? A gente usa isso aqui muito na hora que a gente vai preencher os dados do meu vetor, na hora que eu preciso percorrer o meu vetor. Tá? Então, sempre eu vou usar esse lente para saber esse número aqui. Então, depois de criado, eu vou usar o lente. Combinado? É a regrinha que a gente vai seguir. Para a gente percorrer os dados do vetor, a gente precisa de um laço de repetição. Por que eu preciso de um laço de repetição? Porque senão eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Olha o tamanhão desse código. Então, ao invés de eu digitar um valor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, se eu tiver um vetor com 500 valores, eu vou ter que colocar 500 linhas aqui. Fica impraticável isso, né? Nosso código fica meio estranho, fica muito grande. Então, eu vou usar um laço de repetição para percorrer o meu vetor. Esse laço de repetição pode ser o for, pode ser o while, pode ser o do while, desde que ele seja contado. Né? Tem que ter alguma coisa que vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que como eu vou contar, então a gente usa o for, porque o for ele foi criado para isso. Né? É um laço de repetição que vai ser contado. Então, eu vou ter lá o meu vetor, que eu criei aqui, que é o idades contendo 10 posições, e aqui eu criei o meu contador, né? Minha variável. No ano passado a gente usava a variável cont, né? Pode ser o nome que você quiser. Aqui nesse exemplo eu chamei de i. Se você quiser colocar cont, pode ser também, tá? Então, esse cont, o i é mais elegante? Geralmente a gente coloca i, j, ou linha e coluna, né? Cada um vai adotar o nome que acha mais legal, tá? Bom, então eu vou ter minha variável i, que vai de 0. O i tem que ser menor que idades.length, ou seja, o i tem que ser menor do que 10. E a cada vez que ele executar aqui, ele vai aumentar de 1 em 1, né? O i mais mais, tá? Então, ele primeiro vai executar todos os comandos dentro do for, o i vai valer 0. Aí ele vai voltar lá em cima e vai executar de novo. O i vai ser agora 1. Depois ele vai executar como sendo 2. Depois 3. Depois i igual a 4. Depois i igual a 5. 6.
7, 8, 9. Aí, quando voltar aqui em cima, o i vai valer 10. Só que 10, ele é menor do que 10? Não, né? O 10 não é menor do que 10, ele é igual a 10. Então, essa condição aqui vai ficar falsa e daí sai fora do for. Né? Então, para isso que a gente vai utilizar uma estrutura de repetição, quando a gente precisa percorrer todos os valores do meu vetor. Tá bom? Mas por que eu preciso dessa variável aqui? Porque essa variável aqui, como ela está contando de 1 a 10, eu consigo substituir aqui dentro dos colchetes, ó, ao invés de eu colocar um número para ser fixo, eu estou colocando a minha variável. Então, olha só, o i, ele começa com 0. Então, está lá o meu vetor idades com 10 posições. Ele vai de 0 a 9. Está aqui a minha variável idades, ó, representada graficamente. Então, minha variável idades tem 10 números lá dentro. O índice começa em 0 e vai até 9. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Quando vai entrar num laço de repetição, o i começa com o valor 0. Né? E olha o que eu fiz. A idades no índice i. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para o meu programa que eu estou acessando a minha variável idades na posição 0. Quando terminar esse for e ele voltar lá em cima, ele vai dar o i mais mais. Então, ele é 0, agora passou a ser 1. Então, o valor de i foi atualizado, agora vale 1. Então, eu estou acessando idades i, ou seja, idades 1. Depois vai ser idades 2, idades 3, né? Então, olha o que aconteceu aqui, ó. A primeira vez que eu for executar o meu laço de repetição, o valor da variável i é usado como índice, índice do meu vetor. Então, quando o i for 0, é o primeiro valor que eu vou estar digitando. A próxima execução, o i vale 1, então eu vou estar acessando o segundo valor. A próxima execução, o i vale 2, então eu vou estar acessando aqui, ó, o terceiro valor dentro da variável. A próxima execução vai valer 3. A próxima, 4. A próxima, 5. A próxima, 6. A próxima, 7. A próxima, 8. Eu vou estar digitando esse valor. A próxima, 9. E aí, quando ele passou a ser 10, ele caiu fora do meu laço de repetição. E o que acontece aqui? Ó? O que eu estou fazendo? Nesse primeiro laço de repetição, o usuário está digitando os 10 números. Quando ele digitou os 10 números, ele preencheu a minha variável idades. Ele digitou os 10 números lá dentro. E o que eu estou fazendo aqui de novo? Estou criando minha variável i, que começa de novo em 0 e vai até 10. E eu estou escrevendo na tela todos os valores que eu digitei. Tá? Então, lá no meu Eclipse, eu criei lá um projeto em Java, criei uma classe lá dentro chamada aula 1, e eu tenho o meu método principal. Então, o que vai acontecer? Vou criar o meu vetor, ó, int idades, par de colchetes, igual a new int, contendo 10 valores. Então, criei o meu vetor idades. Agora eu preciso percorrer eles, o meu vetor. Então, for int i igual a 0. Por que eu vou colocar 0 aqui? Por que eu começo em 0 e não em 1? Porque eu estou usando a variável i como o índice do meu vetor. E como o primeiro valor como o primeiro índice do meu vetor é o 0, então eu começo aqui com 0, tá? Ele é menor que idades, ponto, pente, opa, idades, ponto lente e mais, tá? Então, tenho aqui o meu código que vai repetir, o i vai valer 0, 1, 2, 3, 4. O que eu vou fazer? Então, a minha variável idades na posição i vai ser igual integer.parseInt joption pane.show input dialog
me informe um número. Certo? Bom, eu não sei o que está acontecendo com o meu Eclipse, que ele não importou, tá? Eu preciso import javax.swing, e daí o meu JOption pane vai ficar disponível para mim, tá? Então, o que aconteceu no meu algoritmo? Primeiro, eu criei um vetor idades de tamanho 10. Segundo, eu percorri o meu vetor idades, né? Percorri, ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, e para cada posição, eu estou digitando um valor, convertendo para inteiro e armazenando naquela posição, tá? E para eu apresentar na tela, mesma coisa. Crio a variável i, que vai ser usada para acessar os índices do meu vetor, né? E agora eu vou dar o comando na tela. Vou apresentar na tela, sim, o meu vetor idades na posição i. Tá? Então, aqui está aquele algoritmo lá do slide. Quando eu executar isso daqui, o que aconteceu? Olha lá, ó. Informe um número. Faltou os 2 pontos aqui. Vou colocar lá. 5, 9, menos 8. Opa. Menos 8. 7. 0. Mais um. 2. Mais um. 1. Mais um número. Menos 500. Mais um número. Vou colocar agora 78. Mais um número. Vou colocar o número 60. Pronto, digitei os 10 números. Ele saiu fora da minha repetição e entrou nessa outra repetição. O que essa outra repetição faz? Ela apresenta na tela todos os valores do meu vetor. Então, está aqui a sequência, né, o resultado do meu algoritmo. Então, o primeiro número que eu digitei foi o 5, depois o 9, o menos 8, o 7, 0, 2, 1, menos 500, 78 e 60. Então, aqui eu consegui apresentar na tela todos os valores, que é o idades 0, idades 1, idades 2, idades 3, idades 4 e o idades 9, né? Ó. Então, eu consegui acessar individualmente todos os valores do meu vetor. Então, eu pergunto para vocês, vocês entenderam o porquê que eu vou utilizar uma repetição? Todo mundo entendeu por que eu preciso de uma repetição quando eu trabalho com vetores? Porque eu preciso percorrer todos os valores, né? Olha só, se eu mudar o meu vetor para 987 aqui, ó, eu vou ter índices de 0 a 986. Então, com esse idades.length, eu não preciso mais fazer nada. Só executar o meu programa, que daí ele vai pedir 987 números. Né? Por isso que eu vou usar o length aqui. Ah, professor, eu poderia colocar aqui no lugar de idades.length 987? Poderia. Poderia colocar aqui também 987? Poderia. Ah, mas está muito grande esse exercício. Eu quero fazer com menos valores. Vou testar só com 5. Pronto, mudei lá. E agora eu vou executar o meu programa. Agora temos um problema. Porque aqui também tem que ser 5 e aqui também tem que ser 5. Então, para eu garantir que eu nunca vou ter problema, toda vez que eu precisar do tamanho dele, eu coloco idades.length. E aqui também, idades.length. Assim, eu garanto que se eu mudar aqui para 500 agora, o meu algoritmo ainda vai estar funcionando. Né? Por isso que é importante a gente saber essas propriedades aqui, né? Esses atributos e os métodos dos meus objetos. Tá? Então, é sempre dessa forma que a gente vai trabalhar com os meus vetores. A gente cria ele, daí eu vou precisar percorrer esses valores. Por exemplo, eu tenho essa lista aqui, ó. Eu tenho essa lista de valores. Eu posso perguntar para vocês, qual é o maior valor que eu digitei? Dos 10, qual é o maior valor que eu digitei?
É esse aqui, ó, 78. Mas como que eu faço para descobrir qual é o maior valor que eu digitei? Eu tenho que pegar o primeiro, tenho que comparar o 5 com o 9. O 9 é maior do que o 5? É. Então agora o meu maior é o 9. Depois eu peguei o próximo, menos 8, não é maior que 9. 7, não é maior que 9. 0, também não. 2, também não. 1, também não. Menos 500, também não. 78, opa! 78 e 9, o maior é o 78 agora. Meu novo maior é o 78. 60, opa, 60 não é maior que 78. Acabei, percorri todos os valores. Agora eu sei que o meu maior número é o 78. Tá? Mas para eu conseguir isso, eu precisei comparar, percorrer todos os meu vetor, comparando todos os valores. Tá? Então, para isso, eu preciso de uma repetição. Ah, eu quero somar todos os números. O que eu preciso fazer? Tem que pegar o primeiro, tem que pegar o segundo, tem que pegar o terceiro, tem que pegar o quarto, né? Então, eu também preciso percorrer todo o meu vetor. Como eu sempre vou precisar percorrer esse vetor, né, eu vou usar um laço de repetição para isso. Eu só não posso esquecer que toda vez que eu acessar a minha variável, né, eu preciso do valor aqui dentro. Todo mundo entendeu isso, pessoal? É um conceito fácil, mas confunde um pouquinho porque agora mistura a repetição com uma única variável, né? E essa variável eu preciso informar essa partezinha aqui dela. Tá? Bom, para a gente praticar, lá no nosso material tem duas atividades. Atividades 1 e atividades 2. A primeira atividade, para a gente praticar um pouquinho isso, o que a gente vai praticar? Como criar um vetor, como pedir para o usuário digitar todos esses vetores, então a gente tem um preenchimento do vetor, e a gente tem um processamento sobre eles. Né? No caso aqui, ó, eu pedi, cria uma estrutura que seja capaz de armazenar o nome de 12 alunos de uma turma na escola. Então eu preciso de um vetor. Qual é o tamanho do meu vetor? Respondam para mim, qual é o tamanho do meu vetor? Quem consegue me responder essa pergunta? Ninguém vai saber qual é o tamanho do meu vetor? Isso, Giovana. Eu preciso criar um vetor de tamanho 12. Esse vetor vai armazenar o quê? O nome dos alunos. Então, qual é o tipo de dado desse vetor? Alguém sabe me responder? O tipo de dado. Isso mesmo. É uma string. Então, eu tenho que criar um vetor de strings contendo 12 posições lá dentro. Tá bom? Depois que eu criei o meu vetor de strings, vou fazer isso, ó. Solicite ao usuário pelos 12 nomes. Então, eu vou colocar uma estrutura de repetição para que eu informe os 12 nomes. E depois de eu ter informado os 12 nomes, apresenta na tela todos os nomes que você digitou. Foi mais ou menos o que eu fiz agora há pouco, só que eu informei 10 números inteiros, né? 10 idades. Minha variável é chamada de idade, apesar de ter números negativos, né? Então, é mais ou menos aquilo que eu fiz. Criei uma variável inteira, pedi para o usuário digitar os valores e apresentei na tela. Esse aqui é a mesma coisa, só com strings. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo que tiver computador, façam essa atividade para praticar. Tá? Bom, só para a gente terminar aqui a fala e depois vocês trabalharem, tem a atividade 2. Atividade 2 é assim, ó. Crie uma estrutura que seja capaz de armazenar 10 números inteiros. Então, é um vetor de tamanho 10 e o tipo desse vetor é inteiro. Só que agora, olha o que tem aqui a segunda atividade, segunda etapa do exercício. Armazene nessa estrutura números aleatórios que variam de 0 a 100. Então, por exemplo, qual é o primeiro número? Sorteia lá, de 0 a 100. Qual é o segundo número? Sorteia lá, de 0 a 100. Qual é o terceiro número? Sorteia lá.
Quarto número, sorteia lá. Quinto número, né? Então, vai sortear o número e atribuir. Sorteia o número e atribui, né? E depois apresenta na tela todos os números sorteados. Tá? Então, aqui o usuário não vai digitar. Naquela estrutura de repetição, naquele for que o usuário digita, então o usuário não vai digitar, vai sortear um número aleatório. A gente já sorteou números aleatórios no ano passado, mas eu coloquei aqui um resuminho de como faz. Eu vou usar a classe random, para sortear um número aleatório. Para eu usar ela, eu preciso importar lá no começo da minha classe, lá em cima, né? No meu arquivo. Lá no começo do método main, eu preciso criar o meu objeto aleatório, né? O meu objeto responsável por fazer esse sorteio. Então, isso aqui eu coloco uma vez só lá em cima do meu arquivo, isso aqui eu coloco uma vez só lá no começo do meu código, e depois, como que eu faço para usar? É só eu colocar o meu aleatório.nextInt. Ele vai sortear um número aleatório. Eu coloquei 5 no exemplo. O que significa 5? Que ele vai sortear um número entre 0 e 4. Se eu quero que ele sorteie número entre 0 a 100, qual é o número que eu preciso colocar aqui dentro? Isso aí, Giovanni, tem que colocar 101. Ele vai de 0 a 100, tá bom? E aqui eu atribuir, como isso aqui sorteia um número, eu preciso atribuir ele na minha variável. No meu exemplo, eu atribuí numa variável inteira. No caso de vocês, tem que ser no vetor que vocês criaram naquele índice, tá? Então, aqui está um resuminho do que vocês vão fazer. Então, nós temos duas atividades para vocês fazerem aqui. Atividade 1 e atividade 2. Vocês vão resolver essas atividades no computador de vocês. Daí, lá no Moodle a gente tem essa listinha aqui, ó. Uma lista de vetores. E aqui nessa lista a gente tem também alguns exercícios, né? Então, vai criar um novo vetor de 10 números inteiros e depois vai digitar todos os números, vai exibir todos os valores. Agora aqui a coisa começa a ficar legal, ó. Quero que vocês descubram como achar o maior e o menor. Pois eu quero que vocês descubram como fazer a soma de todos esses valores. Depois eu quero que vocês descubram como fazer a multiplicação de todos os valores. Depois eu quero que vocês apresentem na tela todos os números que são pares que estão naquele vetor. E depois eu quero que vocês me apresentem todos os números que são negativos que estão dentro daquele vetor. Tá? Então, primeiro, resolvam essas duas atividades aqui do slide, que é para a gente treinar um pouquinho a criação e percorrer os vetores, e depois tem os exercícios para vocês brincarem um pouquinho. Tá bom? Bom, eu sugiro que vocês usem esse tempo agora para fazer isso. Tá? Então, use esse tempo para fazer isso, brincar um pouquinho com isso, e depois vocês podem me mandar por e-mail ou para o professor Guilherme para a gente corrigir, ou mesmo pelo WhatsApp, tá? Pode mandar mensagem lá, manda mensagem privada, só não esqueçam de falar quem é, né? Senão eu não vou saber com quem eu vou estar falando. Tá? Podem mandar o código lá no WhatsApp, se tiver algum problema, não der certo, eu posso tentar ajudar vocês nisso, tá? Mas só perguntem se tiver algum problema, tá? Se o exercício deu certo, informou os números, apresentou o que foi pedido, aí tá tudo beleza, tudo certo. Combinado? Quem quiser algum atendimento, pode mandar mensagem para mim. Professor Guilherme, quer falar alguma coisa? Não, professor, tudo tranquilo. Se alguém também tiver algum problema, né, pode me enviar por e-mail. Eu acho que por e-mail, né? Vocês não têm meu número, mas eu posso falar para o Aislan também disponibilizar meu número para vocês. Nesse período de quarentena aí, vou estar online aí para quem quiser tirar dúvida, aprender. Bom, desculpa, Guilherme. Beleza, pode falar, professor. Eu vou estar online aqui nesse período. Quem quiser, acho que o Guilherme também, quem quiser pode mandar mensagem aqui no chat também do vídeo, tá? Combinado? Beleza. Bom, pessoal, só alguns avisos.
A gente tem algumas decisões para serem tomadas ainda, porque isso depende de lei, depende de um monte de coisa, tá? Então, esse conteúdo eu estou adiantando para vocês não ficarem parados, né? Porque vai que demora esse período, né? Então, a gente vai estar sempre praticando um pouquinho a atividade para não perder o contato com o material. E depois, quando as aulas voltarem, a gente vai rever esse conteúdo, tá? Então, quem conseguir assistir às aulas, digitar as atividades, fazer os exercícios, já vai estar um pouquinho na frente dos demais alunos, no sentido de já saber a matéria, tá? Então, eu estou aqui para isso, para você, para ajudar vocês nesse período, tá? Para trazer atividade para vocês e a gente se manter em contato aí, tá bom? Eu vou depois postar toda essa explicação que a gente falou aqui no YouTube e eu coloco o link de acesso lá no nosso Moodle. Combinado? Alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Ninguém quer perguntar nada? Beleza, então, eu vou desligar o áudio. Vamos ter que repor a aula em sábados? Eu não sei, Miguel. Eu não sei te responder essa pergunta, porque a gente depende de uma série de coisas aí que o pessoal da gestão está vendo o que é que vai fazer, tá? Eu não sei até que ponto essas aulas vão compensar os dias letivos. Isso é coisa lá da direção geral, da direção de ensino, tá? Porque no ensino médio é um pouco mais complicado. Tem uma série de alunos que não tem computador, que não tem acesso à internet, e esses alunos não podem perder conteúdo, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter que repor essas aulas. Eu não sei se todas, mas provavelmente a gente vai ter que repor, tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Então, beleza, eu vou desligar o meu áudio aqui, tá? Para vocês brincarem um pouquinho, treinar um pouquinho o nosso algoritmo. E qualquer coisa pode mandar mensagem aqui no chat que eu vou tá online, tá? Então, eu vou parar a gravação da aula agora. Então, boa atividade para vocês. É necessário usar o sample size no for? Não, não, não. O sample size a gente usa lá no robô, tá? Só lá no robô, quando a gente cria o tipo de amostra que a gente vai obter do sensor. A gente faz a leitura do sensor. Aqui a gente usa o lente do vetor. Isso. Tá? Que a gente vai usar o lente para obter o tamanho do vetor. O sample size a gente só usa lá no robozinho, que é para saber, por exemplo, se eu tenho um sensor de cor e esse sensor está me dando um valor em RGB, então eu tenho 3 valores lá dentro. Então, meu sample size seriam 3. Tá? Então, isso é coisa lá do sensor, não aqui do vetor. Beleza? Então, eu vou parar a gravação agora, tá bom?